E aí pessoal, boa noite, professor Antônio aqui, e no vídeo de hoje a gente vai fazer alguns exercícios de calorimetria. Especificamente a gente vai trabalhar com algumas questões de quantidade de calor sensível, ok? Então bora começar. Então a primeira questão ela diz o seguinte: um bloco de ferro de massa 300 gramas e calor específico 0,12 calorias por grau Celsius aumenta sua temperatura de 25 graus Celsius para 175 graus Celsius ao receber calor. Determina a quantidade de calor recebida pelo bloco. Muito bem, como qualquer problema de física, a gente sempre começa organizando os dados que tem na questão. Então vamos começar a organizar as informações na ordem que vão aparecendo. Então, primeiro ele apresenta a massa, que é de 300 gramas. Não é? E isso é fácil da gente perceber porque está explícito o termo massa e pela unidade de medida, gramas, ok? Depois, na sequência, tem um calor específico. E aí, ele vai apresentar duas temperaturas para a gente. 25 graus Celsius, 175 graus Celsius. O macete aqui para você saber qual é a temperatura inicial e qual é a temperatura final é você olhar as palavras de e para. Aqui, por exemplo, você tem de 25 graus Celsius para 175 graus Celsius. Então a temperatura começa em 25 e vai aumentar até 175. E aí a questão pede para a gente determinar a quantidade de calor. Pois muito bem. O primeiro passo aqui é achar a variação de temperatura, onde vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Então quando a gente coloca os dados na nossa equação, a variação térmica vai ser de 175 menos 25. Que nos dá uma variação térmica de 150 graus Celsius. Agora que eu tenho a variação térmica, eu vou usar a equação de quantidade de calor sensível, que é a quantidade de calor que está relacionada às mudanças de temperatura. Muito bem. Aqui a ideia é que a gente pegue os dados que nós temos aqui e coloque na equação. Essa parte é muito importante que você tenha o cuidado de colocar na ordem da equação. Então a quantidade de calor eu não sei quanto é, a massa eu já sei, o calor específico também, e a variação térmica acabamos de descobrir. Quando a gente pega os valores da equação e substitui na fórmula, então vai ficar isso aqui, ó. E como vocês podem observar, são duas multiplicações. Então a primeira multiplicação que eu vou fazer é 300 vezes 0,12. Isso vai me dar 36 vezes 150. Multiplicando, chegamos a 5.400 calorias. Finalizando nossa questão. E é isso aí. Ok, pessoal? Então, vamos para a próxima questão. A questão 2 agora ela diz o seguinte: qual a quantidade de calor que deve ser retirada de 200 gramas de uma substância cujo calor específico é 0,25 calorias por grau Celsius, para que sua temperatura seja reduzida de 180 para 120 graus Celsius? Então, o problema 2 é muito parecido com a primeira questão, só que agora ele fala a quantidade de calor que deve ser retirada. Então, se você retira calor, a temperatura diminui. Então, essa quantidade de calor ela tende a ser negativa, concordando com a variação térmica. Quando o corpo recebe calor, então a quantidade de calor tende a ser positiva, ok? Então, já fica a dica aí para saber quando o resultado está indo certo. Vamos aos dados da questão novamente. Então, eu tenho uma massa de 200 gramas, eu tenho o calor específico, 0,25, eu tenho a temperatura inicial, a temperatura final, novamente eu quero a quantidade de calor, ok? Da mesma forma que a questão anterior, eu vou primeiro calcular a variação térmica, que é a temperatura final menos a temperatura inicial, que agora vai ficar 120 menos 180. Então, na hora de fazer essa subtração, temos que ter o cuidado de lembrar que a ordem dos números não pode ser trocado. Não é o maior menos o menor. É o final menos o inicial. E o final é um número menor. E não tem problema nenhum nisso. Ok? O que é que a gente vai fazer? Subtração, normal.
180 menos 120, que vai nos dar 60. Só que aí vai ficar negativo, pois o 180 tem o maior valor e o sinal dele é negativo. Então prevalece o sinal do 180. Ok? Muito bem. Agora que a gente achou a variação térmica, vamos calcular a quantidade do calor com a mesma expressão do calor sensível. Então, vou substituir os dados e a equação vai ficar dessa forma. Novamente, eu vou fazer multiplicações, certo? Então, eu posso multiplicar aqui, por exemplo, 200 vezes 0,25, que vai me dar 50, que agora eu devo multiplicar por 60, ou melhor, menos 60. Fazendo jogo de sinais, mais com menos, menos 50 vezes 60, chegamos a menos 3.000 calorias. Então, essa é a quantidade de calor retirada para resfriar o corpo. Como vocês podem perceber, à medida que a temperatura diminui, o calor fica negativo. Ok? Então, não esquece desse detalhe aí. Vamos então para uma próxima questão. A terceira questão diz o seguinte: encontre o valor da massa de um corpo que teve sua temperatura elevada em 30 graus Celsius após receber 600 calorias, dado o calor específico de 0,15 caloria por grama graus Celsius. Nesse problema, agora ele pede a massa do corpo. Então agora esse problema ele vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente na hora de resolver a equação de calor. Ok? Vamos ver os dados. A massa é o que ele quer que a gente encontre. Ele já deu a variação térmica. E aí nesse momento você pode questionar: mas, professor, por que ele já dá a variação térmica? E como eu vou saber isso no problema? O detalhe está aqui no texto. Ele teve sua temperatura elevada. Então ele já está falando que é o aumento de temperatura. Quando ele coloca 30 graus Celsius, isso já é a variação térmica. Não tem segredo. O macete aqui é você olhar a discussão do texto. Se ele apresentar uma única temperatura, provavelmente ele está falando da variação térmica. Se ele apresentar duas temperaturas no texto, então você vai ter que obter essa variação térmica, da forma como a gente já fez nas questões anteriores. Certo? Então, já deu a quantidade de calor, que foi de 600 calorias, e o calor específico. Bom, esse problema ele é um pouco mais fácil, certo? Ao passo que tem um detalhezinho diferenciado. Quando a gente colocar a equação de calor, agora é onde vem a pegadinha que muita gente cai. Você não pode mudar a posição das letras na equação. Então, na hora de pegar os dados e substituir, você tem que seguir a ordem das letras. A primeira letra que aparece é o quê? Que é a quantidade de calor. Então, o primeiro valor que vai entrar aqui é a quantidade de calor. Em seguida, você vai colocar igual e o restante das quantidades na posição que elas vão aparecendo. Lembrando que esse lado da equação é uma multiplicação de três quantidades. Ok? Vamos ver como vai ficar aqui. Então, nós temos a quantidade de calor, que é igual a massa, já que eu não sei quanto é, eu vou repetir a letra, certo? Vezes o calor específico, vezes a variação térmica. Então agora eu vou resolver a multiplicação que tem aqui no final. Quando eu resolver essa multiplicação, então vai me dar 4,5. Para finalizar o problema, agora a gente vai aplicar um pouquinho do conceito de equação do primeiro grau. Queremos achar o valor de m. Então o que é que eu devo fazer? Eu vou dividir os dois lados da equação por 4,5. Quando eu fizer isso, a minha equação vai ficar com essa forma aqui. Aí você pode questionar novamente: mas, professor, por que divide por 4,5? Porque como nós queremos achar a massa, nós temos que, falando na linguagem mais popular, isolar o valor de m, passando tudo que é número para o outro lado. Se for interpretar por regra de 3, 4,5 está multiplicando, então se ele passar para o outro lado, ele vai dividir, ficando com essa fração aqui. Então, como a fração é a divisão, basta agora a gente fazer a divisão de 600 por 4,5, que nos dá aproximadamente
133,3 gramas. Ok? Então tá aí, finalizada a terceira questão com vocês. Vamos para mais uma. Questão número 4. Qual é o valor do calor específico de uma substância, sabendo que sua temperatura foi reduzida de 80 para 20 graus Celsius após ser retirada 600 calorias de uma porção de 20 gramas? Legal. Nesse problema agora ele pede o calor específico. A forma de resolver é similar à questão anterior, certo? Vamos verificar os dados. Então, primeiro ele começou perguntando qual é o calor específico. Depois, ele deu uma temperatura inicial de 80 graus e uma final de 20 graus. A quantidade de calor, menos 600 calorias. Professor, por que menos? No texto diz 600. Então, no texto ele diz retirada. Se ele retira calor, a quantidade de calor é negativa. Então, o menos, ele fica implícito nessa palavra retirada, certo? Então, cabe a você, na hora que está lendo a questão, tomar esse cuidado para perceber que ele está perdendo calor e daí trocar o sinal na hora que vai jogar para a equação, ok? E, finalmente, ele falou também a massa. Muito bem, com os dados em mãos, vamos para a equação. Então, dessa vez eu vou calcular primeiro a variação térmica, certo? E veja só como é que ela vai ficar. Ó. Novamente, nós temos uma retirada de calor, então é normal que a temperatura final seja mais baixa. Por isso, quando a gente for subtrair, tem que tomar o cuidado de colocar na posição certa, ok? Faz a subtração, que vai nos dar menos 60 graus Celsius. Agora eu vou para a equação de calor, substituo os dados. Veja, ficou parecido com a questão anterior, só que agora é o C que nós temos que encontrar. Então eu vou multiplicar 20 por menos 60. Lembre-se, a multiplicação ela é comutativa. Você pode trocar a ordem dos fatores e isso não altera o produto. Ok? Então eu vou multiplicar o 20 por menos 60 desse lado, que vai ficar menos 1.200. Quando eu passar 1.200 para o outro lado, então o calor específico vai virar essa fração aqui, ó, né? Já que o 1.200 está multiplicando, ó, quando ele passa para o outro lado, ele vai virar uma divisão, certo? E aqui, menos com menos, mais, jogo de sinal, certo? 600 dividido por 1.200, você pode cortar um zero em cima e um zero embaixo. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. 6 dividido por 12, né? 600 dividido por 1.200, vai nos dar um resultado de 0,5 calorias por grama grau Celsius. Outro detalhe importante, não esqueça da unidade de medida. Quando você está resolvendo uma questão de física, os valores que você encontra, normalmente eles têm uma unidade de medida associada. Então é muito importante que você preste atenção nas unidades e não esqueça de colocar no seu resultado. Ok? Vamos para a nossa última questão. Qual terá sido a elevação de temperatura de um corpo de 50 gramas após ele receber 500 calorias, sendo seu calor específico igual a 0,4 calorias por grama grau Celsius? Muito bem, vamos aos dados. Ele pede a variação térmica, deu a massa, 50 gramas, quantidade de calor, 500 calorias, e o calor específico, 0,4 calorias por grama grau Celsius. Muito bem, dessa vez ele pede a elevação de temperatura, então o que ele quer é a variação térmica. Para achar o problema, vamos direto para a equação de calor. Substituindo os dados, então observe agora que nós temos que encontrar o ΔT, que é a variação térmica, ok? Então vou fazer apenas essa multiplicação por enquanto. 50 vezes 0,4. Isso aqui vai nos dar 20. E da mesma maneira que fizemos anteriormente, o 20 vai passar dividindo para o outro lado, certo? Então a variação térmica vai ser 500 dividido por 20. Se você simplificar cortando um zero em cima e embaixo, vai ficar 50 dividido por 2. Só fica mais fácil de resolver, né? Então a variação térmica foi de 25 graus Celsius. Certo? Então, pessoal,
Foram essas questões aí, espero que tenha ajudado vocês. Revisem, refaçam e assista quantas vezes você achar necessário. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, ok? Então, é isso aí. Espero ter ajudado e até a próxima aula. Até mais.